nossa jornada rumo a Porto de Galinhas ganha um desvio histórico obrigatório. Paramos no Cabo de Santo Agostinho para desvendar o engenho Maçangana, o berço da infância do abolicionista Joaquim Nabuco. O ano era 1849, né? Então o Joaquim Nabuco nasce nesse ano. 3 meses depois do nascimento dele, a família biológica precisa ir para o Rio. Aí ele ficou nessa fazenda. Aí ele vai seguir a regra do catolicismo, né? Que diz que na ausência dos pais, quem assume a responsabilidade é os padrinhos. É os padrinhos. Quer saber o que este lugar tem a ver com o nome Porto de Galinhas? Porto de Galinhas era, na verdade, um código, né, utilizado pelos traficantes. Quando os escravos chegavam, dizia, tem galinha no porto, não é? É isso aí. Muito bem, gente, hoje nós estamos no engenho Maçangana, que fica aqui entre Ipujuca e a cidade do Cabo de Santo Agostinho. E esse engenho, gente, ele faz parte da história do Brasil, ele tem uma parte muito importante, principalmente na história de Joaquim Nabuco, na história dos escravos que chegavam através aqui de Porto de Galinhas. Um dos pontos do tráfico de escravos era aqui no rio próximo desse engenho chamado Maçangana. Então, olha, já tem ali a casa principal, uma igrejinha lá atrás que era uma capela. E hoje nós vamos descobrir um pouco dessa história aqui, desvendar para vocês um pouco dessa história desse engenho, que é um ponto turístico também aqui no engenho Maçangana. Mas está aí, ó, casarão que tem história, patrimônio da história também de Pernambuco, do Brasil. Nós vamos desvendar um pouco para vocês, tá bom, gente? Não sou expert em história, né? Olha só aquilo ali, ó. É como se fosse uma moenda, né? O pessoal colocava o boi ali, girava. É isso aí, gente. Nas terras do Cabo de Santo Agostinho, o engenho Maçangana ergue-se como um altar vivo da história de Pernambuco. Mais do que um símbolo do apogeu açucareiro do século XIX, este lugar guarda as contradições profundas que moldaram o Brasil. Sua imponente casa grande, com traços neoclássicos, janelas simétricas e a capela de São Mateus integrada, reflete a opulência e o poder da aristocracia rural da época. Um cenário de beleza arquitetônica que, no entanto, dependia do suor e da dor. Foi sob este teto que o abolicionista Joaquim Nabuco viveu seus primeiros 8 anos de infância. Criado por sua madrinha, Dona Ana Rosa Falcão de Carvalho, o menino cresceu cercado pelo afeto dela, mas também pelo convívio diário com a realidade da escravidão. Foi em Maçangana que os olhos do futuro diplomata se abriram para a crueldade do sistema. Nos arredores da Casa Grande, centenas de homens e mulheres escravizados eram o verdadeiro motor do engenho. O trabalho era brutal, da colheita exaustiva sob o sol escaldante ao perigo constante das moendas e caldeiras na produção do açúcar. Mas na senzala e nos raros momentos de descanso, essas pessoas resistiam, preservando suas humanidades. Ali, mantinham vivos seus costumes, seus cantos, sua culinária e as práticas religiosas que misturavam suas raízes africanas à fé católica. O engenho Maçangana não é apenas um monumento de tijolos e cal. É o berço do sentimento abolicionista de Nabuco e um testemunho da força daqueles que, com seu sangue, ergueram Pernambuco. Ouvir o silêncio de Maçangana é reencontrar nossa própria história. Engenho Maçangana. Muitos conhecem de nome, mas nunca vieram aqui para conhecer de perto. Casa principal, como eu mostrei, vou mostrar ali para vocês nas imagens. Tem uma capela ali dentro da fazenda, olha.
Dentro do engenho tem uma capela. E aqui foi casa dos padrinhos de Joaquim Nabuco. Aqui nesse lugar tem história. Joaquim Nabuco foi um homem muito importante para a história de Pernambuco. E aqui nesta Fazenda Maçangana, Engenho Maçangana, alguns conhecem Fazenda Maçangana, outros conhecem como Sítio Engenho Maçangana, tem parte dessa história aqui de Ipujuca, Cabo de Santo Agostinho, da escravidão. Tem um lugar aqui próximo também, pouca gente sabe desse detalhe, vinham os escravos da África, vinham até o porto, próximo do Porto de Galinhas, e de lá eles traficavam para esse rio e tinha um pequeno lugar ali onde eles desembarcavam esses escravos e colocavam para venda próximo aqui do Engenho Maçangana, gente. Então, vale a pena você vir, tem um museu com as memórias do tempo da escravidão, do tempo da libertação dos escravos. E você vem, é uma imensão onde você vai ver fotos, onde você vai ver um engenho de cana-de-açúcar também, com tração animal, né? Eles colocavam os bois para girar em torno desse engenho de cana-de-açúcar, moía a cana e fazia o açúcar numa forma artesanal. Então vale muito a pena, você que gosta de história, você que gosta de desvendar, né, os mistérios da história do Brasil, aqui é um bom lugar para você visitar. Olha aí, como mostrei para vocês, gente, tem essa capela aqui, ó, que é datada aí de séculos. Aqui aconteceram muitas missas, aconteceram muitas cerimônias, não é? E você vê que toda a parte de bancos são todos originais. A parte ali no altar tem alguns santos. Então você vem para cá, você vai ter uma imersão na história, como os povos viviam naquela época, aqui no Engenho Maçangana. Mas lembrando para você que a visitação é gratuita e é aberta ao público. Qualquer um pode vir aqui conhecer um pouco desse lugar. Isso aqui para quem é fotógrafo, gente, dá um ensaio fotográfico lindo, maravilhoso. Engenho Maçangana, entre Suape, né, que é Ipujuca, e Cabo de Santo Agostinho. Que normalmente toda casa igual essa tinha essa área aqui, que era uma área de convívio, né, aberta. Vem um grupo escolar ali, o pessoal vai fazer o tour guiado para as crianças conhecer um pouco da história, isso é muito importante. Então vale a pena, para você que tem uma escola aí na região de Ipujuca, Cabo, Recife, vale a pena trazer a sua classe aqui, ó, fazer um tour guiado. Olha lá, ele está mostrando ali o engenho, onde fazia ali a moenda da cana, ó, o boi, ele colocava o boi para girar, né, em torno daquela moenda, e ia moendo a cana de açúcar para fazer o açúcar. Olha lá, uma peça original ali, a gente. Eu estou aqui com o Enerson, que é guia, que é um historiador. Um historiador vai contar um pouco da história desse lugar. Bom dia, tudo bem, querido? Bom dia, Brando. Né? Isso. Bom dia a todos que nos assistem, né? Como já foi dito aqui, eu me chamo Enerson Silva, sou educador do Engenho Maçangana
E é uma satisfação, né, tá levando um pouquinho desse espaço para vocês. O Engenho Maçangana é uma fazenda, Brando, uma fazenda colonial, isso, que produziu açúcar durante muito tempo, né? E que aqui a gente vai ter alguns acontecimentos que eles são considerados acontecimentos importantes, sabe, para nossa história. Por exemplo, né, foi aqui nessa fazenda que viveu o abolicionista pernambucano Joaquim Nabuco. Né? O Joaquim Nabuco, ele passa os 8 primeiros anos da vida dele aqui nessa fazenda. Que é a primeira infância, não é? Tinha tradição dos padrinhos trazer a primeira infância da criança, não é isso? Pois é, ele vem para cá, para essa fazenda, justamente porque era a propriedade onde os padrinhos dele residiam, né? Era a residência do padrinho e da madrinha, né? E a família biológica do Joaquim Nabuco precisou ir para o Rio de Janeiro, né? Numa época em que o Santos Dumont não tinha inventado ainda o 14 bis, né? O ano era 1849, né? Então o Joaquim Nabuco nasce nesse ano. 3 meses depois do nascimento dele, a família biológica precisa ir para o Rio, né? E como sair do Recife e ir para o Rio era uma viagem que durava uma média de 10, 12 dias, né, na época, né, porque era feito exclusivamente de navios, né? O Santos Dumont não tinha inventado o 14 bis, como eu falei anteriormente. Então, uma criança com 3 meses não podia fazer essa viagem. Aí ele ficou nessa fazenda. Aí ele vai seguir a regra do catolicismo, né, que diz que na ausência dos pais, quem assume a responsabilidade é os padrinhos. É os padrinhos. Então, por isso que ele vem parar aqui, né, no Cabo de Santo Agostinho, e ele diz que foi graças à passagem dele por essa fazenda que ele se tornou abolicionista. É bom lembrar também que Porto de Galinhas está aqui do lado e era o porto onde também os escravos vinham, tanto da África, de Angola, não é isso? Isso. Tem alguma coligação aí e Joaquim Nabuco foi um dos que lutou pela abolição, não é? Isso mesmo. A gente precisa lembrar, né, que esse território que nos encontramos agora é o local que mais chegou pessoas escravizadas, né, sabe? Aqui nessa região, no Nordeste brasileiro. Então, o Porto de Galinhas, né, que é uma praia bastante conhecida, né, bastante badalada aqui na nossa região, a própria nomenclatura dela remete a esse período. Né, porque Porto de Galinhas era, na verdade, um código, né, utilizado pelos traficantes. Quando os escravos chegavam, dizia, tem galinha no porto, não é? É isso aí. E aí, né, as pessoas sabiam que tinham seres humanos para serem vendidos e ser utilizado como mão de obra escrava. Agora, o que muita gente, Brando, não consegue ainda compreender é que essa história de sofrimento, essa história traumática, ela também carrega, né, uma resistência. Né, quando a gente para observar o quanto essas pessoas resistiram, né, ao ponto da gente ter acesso a movimentos como a capoeira, né, aqui mesmo no Nordeste pernambucano, né, a capital pernambucana, Recife, é a cidade do frevo. Muito da cultura, muito da culinária também veio dos escravos, com né? certeza, com certeza. Quando a gente vai revisitar os nossos pratos típicos, eles nasceram praticamente dentro dos engenhos de cana-de-açúcar. E quem era que cozinhava, né, dentro dos engenhos? Não é da família patriarcal. É bom lembrar que Pernambuco, né, Mata Sul de Pernambuco, um dos grandes latifundiários aí de cana-de-açúcar, não é? Sim. E até hoje, não é? Até hoje, eu acredito que São Paulo hoje pegou o primeiro lugar, mas Pernambuco sempre foi o forte. Depois do café era o açúcar e Pernambuco era um dos estados que mais se plantava cana-de-açúcar. Né? Você tem aqui também até um moinho, não é isso? Isso. É uma moenda, né, original do século XIX. Ela não é original dessa fazenda. Esse já era tração animal? Era tração animal. O boi, embora, gado, né, aqui em Pernambuco a gente vai ter, né, predominantemente os engenhos reais, que são os engenhos movimentados a partir da correnteza de um rio, né? Essa moenda, ela, na verdade, não é nossa aqui dessa propriedade, ela é uma moenda paraibana. Ela foi construída lá na Paraíba, depois foi vendida para os produtores de aguardente na Bahia. O Walter Salles, o cineasta brasileiro, compra essa moenda, grava o filme Abril Despedaçado, aí depois é que ela é doada aqui para a instituição. Virou então, já filme. Já é uma moenda famosa, eu costumo dizer, né? Já passou no cinema. Que legal. E aí eu acho que é muito importante das pessoas que querem conhecer um pouco da história de Pernambuco, um pouco dessa história do ciclo do açúcar. Como você falou, estamos do lado de Porto de Galinhas e vem gente do mundo inteiro. Sai do aeroporto, pega o trânsito e vai direto para as praias, pega o trânsito e vai direto para o aeroporto e não conhece essa história rica. Infelizmente... Precisa o quê? Precisa gestão pública,
balançar aí os nossos gestores para incentivo, fomentação ao turismo aqui na região? Então, eu acho, na verdade, que como todos os outros problemas, né, sociais que a gente tem na nossa sociedade atual, a receita, né, para uma melhoria a médio e longo prazo está na educação. Né, está na educação, é conscientizar mesmo os jovens, né, as crianças. Hoje eu vi que você está fazendo um tour, né, com as crianças, isso é muito importante. Sim, muito legal. Sim, com certeza. A gente precisa, né, letrar, né, essas crianças para compreender que o patrimônio ajuda a contar a nossa história, sabe? Legal. É isso aí, gente. Olha, tá chegando mais. Vamos liberar aqui o Emerson, que ele é o guia, está aqui. Tem mais um tour aí, tá chegando as crianças também para fazer esse tour maravilhoso. Ederson, muito obrigado. Eu que agradeço, Brando, e convido todos os seus seguidores para vir conhecer o Engenho Maçangana. Engenho Maçangana fica aqui no Cabo de Santo Agostinho. Entre Suape e Cabo Santo Agostinho, entre Ipujuca, que está entre o município de Ipujuca e Cabo Santo Agostinho. Pois né? Ao lado de Porto de Galinhas. De Porto de Galinhas para cá dá quantos minutos? 20 minutos. Olha aí, 20 minutinhos. Você que está vindo visitar Porto de Galinha, venha também aqui no Engenho Maçangana. Procura o Emerson aqui. E vai ser uma experiência fantástica para você. Obrigado. Querido. Valeu, meu mestre. Valeu, querido. Neste chão do vermelho Engenho Maçangana, onde Joaquim Nabuco viveu e se inspirou para a Cruzada da Abolição. Presidente Emílio Medici, em 28 de janeiro de 1974. Outras placas aqui, ó. Vale a pena fazer um tour guiado aqui para que você conheça um pouco da história da escravidão, né, no Brasil. Esse museu tem um museu que é em memória a esse engenho, em memória também à causa, né, da abolição, a causa da libertação dos escravos. E esse engenho ele tem muito dessa história. Olha, nas fotos são contadas aqui. Então é um lugar também para que você venha com o tempo, para ir contemplando, lendo um pouco da história e vivendo a história, né, gente? Aqui tem manifestações também, a comunidade também faz alguns trabalhos aqui. Olha aí a camisa da seleção brasileira. Por aqui tem exposições também. Mais uma sala aqui de exposições, ó. Que retrata nessa obra de arte como era a casa, a mesa de jantar aqui. Olha só, gente. Então não vou conseguir, através das imagens, mostrar toda a essência e toda a história desse lugar. Tá vendo? Aqui você precisa ler todo o texto que há aqui. Olha aí, ó, umas fotos reais da história. O Museu do Açúcar. Olha só, gente, muito rico em história. Tem também uma capela bem antiga. Aqui é outra sala de exposição. Aí você vai... É uma imersão. Então tá aqui um museu em memória que vale a pena você visitar. Fica próximo, mas muito próximo de Suape, próximo aqui do Cabo Santo Agostinho, na divisa, já chegando em Nossa Senhora do Ó, aqui no município de Ipujuca. Entre Ipujuca e Cabo de Santo Agostinho, tá na divisa.
assim, nos despedimos deste lugar mágico e cheio de história. Se você se emocionou e viajou com a gente pelas memórias do Engenho Maçangana, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem também ama cultura e história. Inscreva-se agora mesmo no canal Brando Matias e ative o sininho para não perder os nossos próximos destinos. Siga também as nossas redes sociais para acompanhar bastidores e conteúdos exclusivos. O seu apoio é fundamental para continuarmos contando as histórias do nosso Brasil. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima viagem!